Olá pessoal, bom dia para todo mundo e muito obrigado por vocês curtirem os meus vídeos, por compartilharem. Enfim, é assim que a gente faz com que as nossas opiniões, a opinião da esquerda, chegue a mais pessoas, porque nós temos que tomar muito cuidado, porque a extrema-direita, junto com todas as falcatruas que tem em volta dela, vão fazer o escarcéu, fazer o que puderem. Eles estão desesperados porque estão ficando sem saída. Veja, ontem no Rio de Janeiro foi preso mais um deputado estadual que é envolvido com um monte de falcatrua, corrupção para todo lado. Ele foi secretário de Educação, então assim, esse cara, o patrimônio dele aumentou 700% em 2 anos. Então, assim, é um absurdo. Então, como ontem eu falei aqui dos poderes, né, do quarto poder, que é o poder financeiro, então existe o quinto poder, que para mim ele é o mais forte, ele é o mais terrível, que é o crime organizado. Porque o nome já está falando, né? Crime organizado. Então, eles se organizaram de uma tal maneira que eles conseguiram envolver pessoas, deixarem pessoas, literalmente, como a gente fala popularmente falando, com o rabo preso com eles, de forma absurda, que as pessoas não têm saída. E o crime organizado, o que mais conta para eles é o medo. As pessoas, a partir do momento que se envolvem com eles, a pessoa passa a temer tudo. A pessoa passa a ter medo da sombra, a pessoa realmente fica com medo porque a sentença de morte deles, ela é decretada por qualquer motivo que eles acharem que alguma coisa ali vai prejudicá-los. O castigo dele ali, a sentença deles é a morte. Então ali, por isso nós temos hoje no Brasil principalmente, no mundo todo existe o crime organizado. Mas no Brasil, eles conseguiram se infiltrar de uma forma absurda dentro do Congresso Nacional, dentro da polícia, dentro da saúde, tudo, empresários aí riquíssimos, que tem ali uma parte daquela fortuna deles ali, veio de uma junção deles com o crime organizado. Por quê? Porque o crime organizado usa algumas empresas para lavar dinheiro. Nós temos conhecimento aí do que eles fizeram no Brasil mesmo. Eles compraram usinas que fabricam álcool, metanol, enfim. Eles compraram usinas, eles compraram milhares de postos de gasolina, eles conseguiram se infiltrar dentro de hospitais ali, eles indicarem as pessoas, no caso, desculpem, as pessoas ali ligadas a eles, que por políticos estarem na mão deles, esses políticos indicam pessoas que eles dizem ali, olha, eu quero que ponha um fulano em tal lugar, eu quero que dê tal cargo para o cicrano. Então eles conseguiram fazer isso. E hoje, infelizmente, dentro do Congresso Nacional, nós sabemos que existe hoje muitos políticos, que eu não preciso nem citar o nome aqui, porque o nome desses políticos estão na mídia aí o tempo todo. Tem um senador que é dono de um partido, o Ciro Nogueira, que já tem aí muitos vídeos, muitas reportagens aí mostrando que ele tem envolvimento com pessoas perigosíssimas do crime organizado. É um tal de Beto Louco, não sei. Então, assim, o nome dos caras já deixa a pessoa com medo. Então, isso aí já tem muitos indícios que já vieram à tona muitos vídeos, muitos áudios, muitas mensagens digitadas. Então, assim, mostrando que o cara está ali encalacrado com essas pessoas. Então, eu acho hoje o poder, aquele chama-se do quinto poder, que é o crime organizado, ele é o mais forte, ele é porque ele conseguiu se infiltrar em todos os setores que você pensar, principalmente no Brasil. Eles se infiltraram. Banqueiros, grandes empresários, no agro, na indústria, na política, na segurança, tudo. Tem pessoas ali que são ligadas ao crime organizado. No governo de São Paulo mesmo, tem aí, público e notório, que existem muitas pessoas ali, em algumas prefeituras,
que são parentes dos chefes do crime organizado. No caso, em São Paulo, do primeiro comando da capital, do PCC, e no Rio de Janeiro, do Comando Vermelho. Então, e nós temos hoje uma família que é chamada de familícia, que é a familícia, ela é o centro do crime, do crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro e seus filhos. É tanto que eles se intitulam, como aquele que tinha um gibi, né, da Disney antigamente, os metralhas, que tem ali o 01, que no caso deles lá são outro número, mas assim, ele se intitula, é o pai e o 01, 02, 03, 04, então assim, todos ligados, todos com amizade, todos ligados a esses membros do crime organizado, como o Rachadinha mesmo, que ele foi condecorar um assassino na cadeia, foi ali condecorar o cara era amigo dele, ele empregou mãe do cara, mulher do cara, então assim, tudo, e depois os caras querem postar na mídia, eles vêm publicamente falar de Deus, Pátria e Família, a única família que eles prezam é a deles. E olhe lá que nem a família deles, dependendo, porque se você analisar, o Bolsonaro está encalacrado até a tampa, os principais culpados dele estar na cadeia foram os filhos dele. Os filhos dele fizeram tudo o que puderam, principalmente o que está lá nos Estados Unidos. O cara tanto fez, que acabou encalacrando o pai. Então, o crime organizado hoje, eles conseguiram colocar a igreja, eles conseguiram se infiltrar dentro das igrejas evangélicas. Nós sabemos que tem muitos pastores aí que estão enterrados até o pescoço com o crime organizado. Não vou citar nomes aqui, porque se você citar o nome, você tem que provar, mas só você vê do que está acontecendo hoje no Brasil, a gente vê todo dia aparecendo, entendeu? São pastores envolvidos com coisas absurdas, pessoas que... as pessoas que estão dentro das igrejas ali tem esses caras como os emissários de Deus, né? Os representantes de Deus. E esses caras, na verdade, como tinha aqueles na época desse governo do Bozo, que viviam o tempo todo dentro do Ministério da Educação, saíam dali com barras de ouro, então assim, os caras fazendo parte de uma rede de corrupção maldita, enorme. E o cara vinha, então, desse presidente da época, ele vinha falar que no governo dele não tinha corrupção, estamos dentro das 4 linhas. Ele via a Constituição como se a Constituição tivesse ali só quatro linhas. O resto ali, para ele, não interessava. Então, é isso que aconteceu no Brasil e é isso que nós não podemos permitir que aconteça novamente. O que nós temos que fazer, eu vou falar aqui novamente, eu não acredito que esse Flávio Rachadinha, que ele vá levar essa candidatura dele até o final. Eu acredito que não. Porque principalmente cada coisa que acontece no Rio de Janeiro, cada coisa que é descoberta com esse governador interino lá no Rio de Janeiro, o que ele está fazendo investigando, abriu tudo, ele já está começando a mexer também na polícia, começar a trocar chefes da polícia, então assim, é cada dia pior, para eles é cada dia pior. Porque cada dia aparece mais, até um monte que estão presos ali. Tem um aí que o tal do TH Joias, tem um cara tão idiota que fez vídeo, ele deitado em uma cama, em cima de um monte de dinheiro. Tem ligação amorosa com membros do crime organizado, com chefes de facção. Então, assim, é isso que eles são. Você vê um pastor que, não sei se é em Marabá, é pro lado do norte aí, um pastor que a nora dele tem 2 filhos, agora foi descoberto que os 2 filhos da nora são filhos dele, ele não é avô, ele é pai, e o filho dele lá criando os 2 irmãos, achando que era filho. Olha que merda que tem dentro disso tudo. E se você começar a analisar um pastor desse aí, lá no fundo ele tem alguma ligação com essas facções, com esse tipo de crime, porque o que eles visam é o lado financeiro, eles visam dinheiro. O que eles querem é dinheiro, então quanto mais dinheiro, melhor. Então o crime organizado, se valendo disso, aproveitando isso, eles usam as igrejas, algumas igrejas, para lavar dinheiro, nós sabemos disso. Essa igreja da Lagoinha, que é aquele pastor, engraçado, né, que eles falam de tatuagem, eles abominam tudo, falam que é do demônio, e aquele rapaz lá, o Zetel, você vê o cara lá, o cara tem mais tatuagem do que eu.
Então, assim, é pastor da igreja da Lagoinha. Foi ele que ali distribuiu 3 milhões para o Bozo e 2 milhões para o Tarcísio de Freitas na campanha deles, na campanha passada. Então, e o próprio dono do PL já falou que veio também, entrou muita verba que veio desse banco, que veio através desse Zetel e do Daniel Borcari, muito dinheiro que entrou no PL, que veio desse banco. Então, assim, não tem uma pessoa da esquerda ligada a esse escândalo desse banco, ligada a esse Daniel Borcari, a esse Zetel, esse cunhado dele. Não é só o pessoal da extrema direita, é só o pessoal do PL. Principalmente do PL, todo mundo, e você não, os caras são blindados. Esse ex-governador do Rio de Janeiro, o cara, ele renunciou para ver se livrava o rabo dele, não adiantou. Tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, vocês veem alguém ligar esse cara, tudo que está acontecendo? A grande imprensa, entendeu? A televisão hoje no Brasil, principalmente a Rede Globo, blindam, eles ficam blindando esses caras. Os caras são blindados, ninguém fala no cara, ninguém associa o cara a nada disso, e foi tudo indicação dele, foi tudo feito por ele. As pessoas que estão ali fazendo esses roubos, essas maracutaias, esses roubos absurdos, ferrando o Estado do Rio de Janeiro, um Estado super rico, veio dele, ele que indicava as pessoas, ele que colocava essas pessoas lá. Então vejam o que esse cara fez, e você não vê ninguém associar ele a tudo isso que está acontecendo. O Flávio Rachadinha, em relação ao Banco Márcio, você não vê ninguém falar, aí o cara está encalacrado até a tampa. Eu tenho certeza que o ex-presidente do BRB, agora ele vai abrir o bico, ele vai falar, e aí vocês vão ver, mesmo que a Rede Globo não queira, mesmo que a grande jornalista não queira, ele vai falar no Rachadinha, porque todo mundo sabe o que aconteceu. Então é isso aí, pessoal. O quinto poder, o mais poderoso que tem, para mim, é o crime organizado, porque eles conseguiram, em todo lugar, tem ali alguém deles, tem ali o braço deles. Todo lugar, todos os setores do Brasil hoje tem um braço ali do crime organizado. É isso aí. Bom dia.